Secretário, a gente teve nos primeiros meses do ano um aumento da letalidade policial em operações. No Roda Viva, Guilherme Derrite encarou perguntas tendenciosas, rebateu as acusações e expôs o viés contra a Polícia Paulista. Fique até o final. Você vai ver como ele desmontou a lacração em rede nacional. O senhor tem dado declarações que a sua orientação é pelo não confronto e que o senhor não quer estimular esse tipo de confronto. Mas tem frases na sua trajetória e tem aí todo um histórico de publicações suas nas redes sociais comemorando ocasiões em que policiais entraram em confronto com criminosos e criminosos morreram. Inclusive, o senhor foi condenado em primeira instância aí para pagar uma indenização para a família de uma pessoa que foi morta e não era criminoso, não era nem acusado nem nada. Queria saber se essa orientação não causa um falso estímulo na tropa para que seja mais agressiva nesses confrontos e como que o senhor está lidando. O senhor mesmo já disse, eu já amadureci, já mudei algumas declarações que eu dei no passado. Como o senhor está lidando com essa questão dentro das tropas? É um desafio grande para mim, porque primeiro acho que reconhecer erros cometidos no passado e a responsabilidade e a maturidade de evidenciar, de comprovar que o confronto ele só prejudica, inclusive o policial que participa de um confronto. Então, à época dessas declarações, né, que você mencionou, eu era um tenente da Polícia Militar, do Serviço Ativo. Naquela época, há cerca de talvez quase 10 anos atrás, sim, eu já reconheci que um equívoco com relação a essa postura. Eu tenho um compromisso de toda visita, todo batalhão, toda entrevista, reafirmar que o nosso compromisso em não estimular o confronto, ele é real. Ele é algo que é falado não na frente das câmeras, mas é falado olhando no olho do policial, até por experiência de alguém que já passou por isso e sabe que o policial acaba sofrendo consequências depois do confronto. Secretário, a população de São Paulo sempre desejou ter uma polícia legalista e eficiente. A Polícia Militar de São Paulo tem quase 200 anos e ela sempre cumpriu com esse desejo da população de São Paulo. Mas, recentemente, o comando da Polícia Militar adotou um sistema, que é o das câmeras corporais, né, em que ele teve alguns efeitos. Primeiro, redução do número de policiais mortos, é o menor número em anos, né? O aumento de apreensões de armas, de apreensões de drogas e também de casos de combate à violência doméstica, que o senhor disse que é uma prioridade do governo, né? Mesmo assim, alguns integrantes da bancada da bala, que o senhor conhece, insistem em mudar a forma desse equipamento ser usado, de utilização desse equipamento, permitindo que o policial militar possa desligá-lo e só ligá-lo quando for do interesse do policial. Algumas pessoas dizem que quem estiver fazendo coisa errada não vai ligar a câmera para mostrar aquilo que está fazendo errado, né? Dentro desse pressuposto de que a população quer uma polícia eficiente e legalista, o senhor assume o compromisso aqui de que esse sistema não será alterado? Acho que não só aqui, eu já assumi esse compromisso, né? Quando eu disse que o programa será mantido e, além de ser mantido, ele será ampliado. O que eu quero mostrar para a população é que a questão das câmeras, ela faz parte de um arcabouço tecnológico, inclusive da própria Muralha Paulista, que nós estamos adotando de forma diferente da gestão anterior, e eu entendo a comprovação aí da redução de vítimas policiais, de casos em que existem desvios de conduta, é que na gestão anterior adotou-se a utilização da câmera como ferramenta de fiscalização e controle, e é válido. O que nós queremos na nossa gestão é uma nova funcionalidade para essa câmera, fazendo com que ela faça parte de um arcabouço tecnológico chamado Muralha Paulista. Vou te dar um exemplo, Godoy. Durante o Carnaval de São Paulo, nós utilizamos o sistema de câmera das bodycams para acompanhar na central de operações no Copom
a Operação Carnaval, que eu já mencionei que foi o carnaval mais seguro aí da história da cidade de São Paulo. Fora isso, estudos estão sendo realizados para que novos convênios a câmera possa fazer leitura de placas de veículos, onde o Detecta vai identificar a placa de um carro roubado, de uma moto roubada, uma moto furtada. Então, essa funcionalidade mais operacional, inclusive ampliando para modalidades de policiamento que hoje não usam, como o policiamento ambiental. Procedimentos operacionais podem ser melhorados com o uso da câmera da Polícia Militar? Os POPs? O procedimento operacional ele pode ser melhorado com treinamento. E aí vem a nossa formação de excelência nas polícias, na Polícia Civil, na Polícia Militar, e a importância de ter uma padronização na nossa instituição. A câmera faz parte. A câmera, ela faz parte de um arcabouço tecnológico chamado Muralha Paulista. Secretário, Só para concluir, César, por favor. E modalidades de policiamento que não utilizavam, a gente pretende instalar, utilizar. Agora, a diferença da nossa gestão, qual é? Que além de fiscalização e controle, a gente quer usar essa ferramenta para combater o crime, para trazê-la de maneira mais operacional. Diga, César, depois Renato. Só aproveitar a questão das câmeras, nós tivemos aí uns números divulgados entre janeiro e fevereiro, foram 74 mortes em confrontos com policiais. Só em março foram 14 casos na capital. As câmeras não estão sendo utilizadas de forma correta para se inibir, diminuir a letalidade policial? Porque eu vou te dar um exemplo, a câmera é carregada pelo policial, no peito do policial. Sim. Mas a polícia tem o domínio da imagem, ela recebe em tempo real isso, ela consegue apurar em tempo real a ação daquela equipe de policiamento nas ruas? Ela consegue, eu dei o exemplo aqui do Carnaval em que foi possível acompanhar a Operação Carnaval em tempo real na Central de Operações do Copom. Essa questão da letalidade, com todo o respeito, César, pela sua carreira, que vocês usam o termo letalidade policial, eu prefiro chamar de letalidade criminal, porque eu não conheço nenhum policial que sai de casa, deixa sua esposa, seus filhos e deseja entrar numa situação de extrema gravidade, que é um confronto. E além disso, eu entendo que o policial, num confronto, ele é sempre a primeira vítima, ele sofre um disparo de arma de fogo ou é ameaçado por uma arma de fogo e faz uso como última alternativa tática da sua arma de fogo para se defender ou defender a sociedade. A questão da utilização das câmeras em policiais que praticam confronto, e esse dado de 74 casos, a gente precisa ver se são números estaduais. Sim, de policiais em serviço. Policiais em serviço. Ou está utilizando em serviço e horário de folga. Em serviço, mas no estado inteiro, incluindo policial militar e policial civil. E aí, para finalizar, eu já vou passar a pergunta para o professor ali. A questão nós aumentamos a produtividade operacional em todo o estado. Em algumas modalidades, como o tráfico de apreensão de entorpecente, por exemplo, nós aumentamos de 33 toneladas de droga apreendida para 44 toneladas de droga apreendida. O número de armas de fogo apreendidas, nós tivemos 2.772 armas de fogo apreendidas, um aumento significativo. Nós estamos falando aí de 164 armas de fogo apreendidas das mãos de criminosos que poderiam tirar a vida de pessoas, de cidadão idôneo, de trabalhador. Com o aumento da produtividade operacional, ou seja, a polícia está prendendo mais, está realizando prisões, é natural que exista um pouco do aumento do confronto, que não é o nosso desejo. Agora, a comparação, e eu já fiz essa comparação, que eu acho bem coerente, é que para cada 650 ocorrências com pessoas presas, nós tivemos uma ocorrência de confronto com resultado morte. Então esse número ele é significativo e, se comparado a anos anteriores, proporcionalmente ele é bem menor. É que a polícia está produzindo bastante e o confronto não é a nossa intenção, o nosso desejo, mas lamentavelmente aumentou um pouco. Professor. Mas aproveitando
a parte da sua resposta, secretário. Quando a gente fala muito de tecnologia, o senhor está falando muito do projeto Muralha, que integra tudo. Sim. A gente está falando muito de procedimentos, mas a gente acaba muitas vezes falando um pouco do profissional de polícia, seja civil, seja militar, seja o penal também, que não é da sua pasta, mas desde 2019 é policial também, da Polícia Técnico-Científica, e a gente tem um tema tabu, que eu acho que é importante a gente saber qual que é a política, né? Qual que é a estrutura de atendimento e serviços para, por exemplo, o atendimento à saúde mental dos policiais, inclusive com essa pressão. Porque em São Paulo nós temos 4,2 vezes mais chances de um policial se suicidar do que a média da população. E no Brasil é 3 vezes. Então aqui nós temos um problema sério, inclusive epidemiológico, de saúde mental do trabalhador. O que a Secretaria e as vinculadas às polícias estão pensando em termos concretos para acolher esse policial que, diante de talvez tamanha tecnologia, todas essas mudanças, tenha que lidar, inclusive, com o dia a dia extremamente violento do crime organizado? O policial, ele faz parte da sociedade, né? Ele carrega questões emocionais, problemas, muitos problemas que foram gerados e são gerados pela natureza da atividade, pelo risco, pelo salário defasado. Inúmeros fatores contribuem para que a gente chegue nesse problema de saúde mental, que é uma preocupação e para nós é uma prioridade. Quais são as ações que nós tomamos? A proposta de alteração da legislação para que o nosso quadro, que hoje é composto de excelentes profissionais psicólogos, psiquiatras do Hospital da Polícia Militar, mas em especial os psicólogos que fazem um trabalho fantástico, seja na Central, aqui em São Paulo, seja nos NAPs, que são Núcleos de Apoio Psicológico dos Policiais, espalhados em todas as macro-regiões. Eu sou testemunha do trabalho deles, porque toda vez que um policial ele participa de uma ocorrência de gravidade, César, ele automaticamente, antes dele voltar para o serviço operacional em São Paulo, ele faz uma avaliação psicológica para ver se ele precisa, de fato, passar por um período de 30 dias no PAAPM, que é um programa de acompanhamento psicológico, para que ele volte a um estado de normalidade, evitando que chegue num caso extremo de cometimento de suicídio. O fator do policial na sociedade, você já bem mencionou que ele é maior porque o policial trabalha com uma ferramenta, com uma arma de fogo e está ali de maneira mais fácil. A outra questão do policial é que o policial, por natureza, até no processo seletivo, ele tem esse ímpeto de ter a coragem. Isso faz parte até do processo seletivo. Eu não sou psicólogo e nem tenho intenção, mas a medida concreta é que oficiais temporários ou psicólogos temporários, sejam oficiais ou praças, possam ser contratados para ficar um período, não a carreira toda. A gente não quer contratar um policial militar, fazer uma formação de 4 anos na Academia do Barro Branco ou de 1 ano na Escola de Soldado, mais 1 ano na Escola de Sargento e colocar ele como psicólogo. A gente quer contratar psicólogos para trabalhar de maneira temporária. Civil. Polícia Civil da mesma forma. A saúde mental nos preocupa muito também em todas as polícias. Civil, militar e técnico. Mariana, desculpa. A gente vai precisar ir para o intervalo. Esse bloco é um pouco menor, mas a gente tem mais 2. Eu volto com a Mariana e a Débora que não perguntaram nesse bloco. Já, já. Inovar para evoluir. Bradesco. Essa questão, eu acho que é a maior frustração de cada brasileiro. Por quê? Porque isso, nós estamos vendo o que acontece nos Estados Unidos agora. Então. Não é isso? Não é por falta de polícia, nem é por falta de recursos. É por falta de uma cultura que tenha amor à vida, né? E que seja contra a violência. Daí a importância de ter citado direitos humanos. Quer dizer, aqui as pessoas põem como contradição. Está fazendo direitos humanos, então não vai ter segurança, porque se entende que segurança é violência. Não. Eu acho que aí é falha do governo e da sociedade. Eu queria lhe perguntar, como pessoa humana, não como secretário nem presidente da FEBEM, o que foi que lhe aconteceu quando o senhor entrou na Vila Maria e as portas que estavam fechadas o senhor mandou abrir e ali encontrou os jovens mais torturados e arrebentados? É lógico que gera uma grande revolta
quando a gente vê uma situação dessa exatamente praticada por quem deveria estar tomando conta. E essa indignação, é mais do que uma revolta, é uma indignação. Isso faz com que providências tenham que ser tomadas. Eu acredito muito no ser humano, sem aquele discurso demagógico de todos são bonzinhos ou não. Acho que nós temos que tirar esse maniqueísmo que existe muito grande. As pessoas estão lá porque praticaram um ato infracional que a lei determina que estejam lá. Só que nós temos que fazer a nossa função, que é melhorar essas pessoas. Quando se olha uma favela, não se é um bunker de bandidos, certo? A maioria das pessoas lá são trabalhadoras, que estão sobre, muitas vezes, uma tirania, às vezes, da ação desastrada do Estado ou uma violência interna dos grupos armados. Então, quando se de repente promete, se comenta um discurso da polícia, da segurança pública, e não se fala como vai dar uma resposta para essa mulher que está com filho no meio dessa guerra, que não foi seu filho para a escola, para o comerciante que não abriu a sua loja, para o cara da pizzaria que fechou o comércio, ou o cara que teve seu comércio assaltado, como é que você vai trazer ele para um discurso de que não, mas é um problema da desigualdade social do Brasil? Nós conquistamos a democracia e parece que essa democracia não atingiu todas as atividades do Estado. E vemos o Estado apenas, de repente, justificando que se matem suspeitos. E todo dia nós vemos no noticiário dos jornais que foram mortos 2, 3, 4, 5 suspeitos. Que conversa é essa? Bom, tudo isso leva à conclusão de que está faltando uma adequação do aparelho policial ao sistema democrático e, consequentemente, encontrar os caminhos democráticos para o combate ao crime. A ideia da sociedade qual é? Que você tem que acabar com o usuário, porque ele é o responsável por aquilo, ele que começou a usar droga, ele que chegou àquele ponto da adição. Só que essa visão não resolve o problema, né? Porque, na verdade, o que acontece? Aquelas pessoas, quando chegam naquela fase, elas já vêm de um longo percurso. E nós vamos lidar com a consequência desses casos, né? Então aí o que faz a sociedade? Pressiona as autoridades para acabar com aquilo é uma vergonha, é venda de droga a céu aberto. Nós estamos de volta com Roda Viva, programa quente é assim, ele passa rápido e a gente nem sente. Quem vai perguntar agora para o Guilherme Derrite é a Mariana Zilbercan. Secretário, o senhor falou que a estratégia na Cracolândia é priorizar as prisões dos grandes traficantes e impedir que a droga chegue até ali o varejo, né, que é a Cracolândia. Qual foi a prisão de maior vulto até agora, nesse sentido, nessa gestão de tráfico? A prisão que o DENARC realizou. Então, aliás, eu quero parabenizar todos os policiais civis que compõem o DENARC, em nome do Dr. Sayeg, que vem realizando um excelente trabalho. Aliás, aquilo que a gente entendeu que estava tendo resultado na gestão anterior, a gente aproveitou, dei autonomia total para o delegado-geral de polícia para que ele escolhesse de forma técnica o Conselho da Polícia Civil, as principais diretorias. O DENARC, por exemplo, foi mantido. Aliás, é uma honra muito grande poder contar com o Dr. Oswaldo Nico Gonçalves como secretário adjunto da Segurança Pública. E o DENARC realizou uma importante prisão de 2,5 toneladas de droga, que, segundo a versão dos criminosos presos, era uma droga que iria para a região da Cracolândia. A Cracolândia, a segurança pública tem o objetivo de evitar que a droga chegue, realizar um serviço de inteligência e prender traficantes que atuam lá na região. Parte da Polícia Civil, esse princípio, e da Polícia Militar, no entorno, numa macro-região um pouquinho mais expandida, no raio expandido, a gente coibir os delitos, como roubos, e a gente mencionou isso. Porque esses roubos, eles acabam alimentando toda essa rede. O criminoso, ou o viciado, ou o pequeno criminoso, ele rouba para sustentar o seu vício. E aí um dado importante que eu queria trazer para vocês, para verem como é complexo a questão da Cracolândia, e nós estamos aqui para enfrentar, colocar energia para enfrentar esse problema. Analisamos 552 prisões na região da Cracolândia. De 552 criminosos detidos na Cracolândia, 109 possuíam um antecedente criminal quando foram presos, 357 possuíam no mínimo 2 antecedentes criminais, e os 10 criminosos
que possuíam maior número de passagens, né, pela polícia, ou seja, maior número de crimes, apontavam 164 detenções pela polícia, para mostrar, escancarar para a sociedade, até para o nosso Congresso Nacional, do qual eu faço parte, estou licenciado, aliás, tenho orgulho de fazer parte do Congresso Nacional, tenho orgulho de ter sido relator do projeto de lei que, aprovado na Câmara dos Deputados, que prevê